Boa noite, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na paz. Bom, gente, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, sabe? Tenho passado por algumas coisas, aprendido bastante no deserto, na aflição, Olha, gente, no silêncio, vamos dizer assim. Temos passado nesses tempos, né, de pandemia, muitas coisas que começamos a sentir, assim, mais a flor da pele, a sentir mais, assim, a palavra, o toque, o dizer, né? Então, eu quero dividir, assim, com vocês algumas coisas que eu tenho passado. Gente, passei acho que umas 2 semanas sem fazer vídeos, né? Estava doente, orando por algumas pessoas também que estavam doentes, pedindo, clamando. Muitas pessoas que eu conheço não pegaram a doença aquela, mas outras doenças. Pessoas também que pegaram doenças graves, gravíssimas. E tenho aprendido muito, 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 muito com Deus neste período. Que a palavra, gente, ela tem poder. Muitas vezes as pessoas não sabem o poder que tem a palavra. Tanto de abençoar, como de te amaldiçoar. Às vezes eu fico observando algumas pessoas que não podem ajudar, mas fazem questão de atrapalhar, fazem questão de fazer o mal, fazem questão de dizer palavras ruins para te ver mal, para te ver no chão, porque se alimentam com a infelicidade dos outros. Tenho aprendido muito esta semana com algumas pessoas assim, que eu não sei como é que conseguem viver fazendo maldade para os outros, mas existe. Então eu tenho aprendido com Deus o quê? A profetizar sobre a minha vida, a profetizar sobre a minha casa, a profetizar sobre a minha família. Porque eu tenho percebido que muitas pessoas que se dizem de Deus gostam muito de profetizar na vida dos outros, gostam muito de apontar o dedo para os outros, gostam muito de julgar os outros, mas muitas vezes dentro da sua própria casa não são profetas. Dentro da sua própria casa não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é uma boa mãe e não é uma boa filha. Eu não tô dizendo isso porque eu sou perfeita, gente. Eu sou cheia de defeitos, como muitas outras pessoas. Sou uma pessoa que tenho muitas falhas. Já pequei muito, já errei muito, mas a própria palavra diz: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Só que o nosso maior erro é muitas vezes desabafar e confiar nas pessoas erradas. Muitas vezes depositamos a nossa confiança num amigo, num marido, num filho, e a própria palavra diz que o homem é falho, e muitas vezes se tu te escorar no homem e ele cair, você vai levar um tombo. Então nós temos que ter a nossa firmeza, a nossa confiança,
a nossa força, o nosso escudo em Deus. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente bota a nossa força no marido, a gente bota a nossa força no trabalho, a gente bota a nossa força no filho. Certa vez Deus fez prova comigo e eu disse, mas Senhor, eu não posso. Aí ele disse, mas que tamanho que é a tua fé? É do tamanho disso, é do tamanho do teu salário, é do tamanho do teu esposo, é do tamanho da tua filha? Que tamanho que é a tua fé? Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua fé? Tá em mim ou tá nas coisas que te rodeiam? Então, esta semana eu aprendi muito isso. Porque eu tava passando por um momento bem difícil e fui me desabafar com uma pessoa e a pessoa veio e me disse horrores, assim, sabe? Horrores. E aí eu fico pensando assim, nossa, né? A pessoa ali, né? Vendo o sofrimento da outra, podendo levar uma palavra de apoio, podendo ajudar de certa forma, sente prazer em pisar, sente prazer em ver a outra pessoa no chão, mesmo sabendo dos problemas, das condições da pessoa, mesmo sabendo que estava passando por um momento de doença, de luto. Não poupou, tanto faz, quero mais e que o outro se ferre. Aí eu fico pensando, aí às vezes você olha uma pessoa assim, né? E às vezes passando por algumas lutas, algumas coisas, mas olha só, né? Olha só. Porque certa vez eu falava com uma pessoa que trabalhava num asilo e ela me disse assim, Fábio, todas aquelas pessoas que estão ali no asilo, que os filhos não vão ver, que não são visitadas, que aparentemente são abandonadas, largadas pelos filhos, não são porque todos aqueles filhos ali são ruins, não prestam. Olha lá atrás o que eles plantaram. Tu não sabe se o que eles estão vivendo hoje não é colheita do ontem. Então aí eu fico pensando, aí essa pessoa que me disse isso, me disse algumas coisas, é uma pessoa que passa por bastante luta, bastante prova, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu disse assim, nossa, a pessoa, né, tem a oportunidade às vezes de te dar uma palavra, de te levantar, e não, realmente diz que tu merece estar assim mesmo, que tu tem que passar por isso mesmo, porque tu merece, porque, né, alguma coisa tu fez. E muitas vezes, gente, nem tudo. Tem certas coisas que realmente a gente passa para amadurecer, para te aprender. Às vezes Deus permite certas coisas na vida da gente para que a gente venha a ser moldado, para que a gente venha a conhecer não só o bem, mas também o mal, para saber discernir, né? Porque como é que tu vai conhecer o mal se tu conhece só o bem? Como é que tu vai saber discernir se uma pessoa é boa ou ruim se tu não permite conhecer, entendeu? Ou muitas vezes a pessoa te diz assim, aquela pessoa ali não presta, é ruim. Você acredita? Você tem que se permitir para saber discernir. Você não pode andar só pelo que os outros falam, né? Pelo que os outros dizem. Você tem que conhecer as verdades das pessoas para você ter a sua opinião em relação às coisas, em relação aos problemas. Porque muitas vezes as pessoas, fulana não presta. Eu disse, eu não vou falar com a fulana porque fulana não presta. Tá, mas não presta por quê? O que houve? O que aconteceu com aquela pessoa para ela não prestar? Às vezes não é que não presta, às vezes a pessoa colocou uma barreira na vida dela devido a tantos problemas que fez com que ela fosse assim. E de repente, se tu chega com uma palavra de amor, tu chega com um abraço, com um sorriso, tudo muda. Talvez a pessoa não tenha recebido
aquilo que ela realmente precisa para ser uma pessoa melhor. E de repente, você pode ser instrumento disso. Então se permita levar uma palavra de amor, se permita conhecer as pessoas, se permita plantar uma sementinha boa no coração das pessoas, não religião, não uma crença, mas o amor, gente, o amor ele faz milagres, o amor ele cura, agora o mal, o olho grande, a inveja, aquela coisa de ai, ela tá bem, ai, ela tem tudo que eu queria. Isso aí faz mal, gente. Isso aí faz mal. A gente tem que procurar dar o nosso melhor, dar a nossa solidariedade para aqueles que estão precisando, não aproveitar que a pessoa está no chão e pisar em cima. Hoje, assim, eu nem sei, eu ia falar séries, né, da vida, assim, como eu tenho dito, como eu tenho contado para vocês, histórias que eu aprendi e vivi. Mas eu senti de falar isso para vocês, porque muitas vezes a gente tem oportunidade de plantar uma coisa boa e não planta. E muitas vezes, essa plantinha que você tem oportunidade para plantar e não planta, pode ser a liberação da tua bênção, pode ser a liberação da tua cura, pode ser a liberação daquele emprego que tu tá esperando, pode ser a liberação daquela coisa boa que tu tanto quer e não consegue. Por quê? Porque tu não libera. Tu só quer receber, tu não libera. Gente, eu fiz muitas coisas que hoje em dia eu me envergonho, tá? Não foi nada, mas eu me envergonho mesmo. Mas eu procuro melhorar a cada dia. Eu procuro tentar fazer o certo a cada dia. Tentei procurar algumas pessoas que eu magoei, mas não quiseram me receber. Então, tipo, eu oro e a minha parte eu fiz. A minha parte como pessoa, como reconhecedora de que estou errada, eu fiz. Eu tentei, procurei. Não deu, mas tipo, a minha parte eu tentei fazer. E então eu quero passar para vocês que muitas vezes a gente tem que quebrar o nosso orgulho e reconhecer que a gente está errado, reconhecer que a gente é falho, e tentar não julgar, mas se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro e entender que nós somos seres humanos, que nós somos falhos, que nós estamos aqui para ser moldados, nós somos vasos, né? Precisamos ser moldados, precisamos ser lapidados. E muitas vezes, para te ser moldado, machuca, porque as coisas da vida nos quebra, nos trinca e dói. E nem sempre as pessoas conseguem vencer essa dor de uma maneira boa. E às vezes por isso ela é julgada. Então, eu peço a vocês que tomem cuidado a julgar a outra pessoa. Tomem cuidado ao aceitar só uma versão dos fatos, seja na vida de quem for, sendo que você não estava lá. Eu peço que
eu acho que essa quarentena, que já virou quase que uma centena de dias em casa, seja para muitos refletir, porque a vida é só um sopro. Hoje você tá aqui, amanhã você não tá mais, e amanhã pode não dar tempo de você reconhecer que estava errado, de você reconhecer que podia ter sido melhor e que podia ter feito alguém feliz, que podia ter sido alguém melhor. Então eu acredito que esta semana eu tive bastante tempo para pensar em muitas coisas e acho que eu sou uma pessoa melhor. Eu acredito que eu seja uma pessoa melhor. Não sou melhor que ninguém, mas sou uma pessoa melhor. Com meus erros, com minhas falhas, mas sou uma pessoa melhor. Eu agradeço a todos que têm me acompanhado até aqui. A Fabi Dicas, não a Fabi perfeita, porque perfeita eu não sou, mas a Fabi Dicas, a Fabi Dicas que é mãe, que é esposa, que é amiga, que amiga dos amigos, ajuda quando pode, quando não pode também não atrapalha, mas que tem tentado cada dia ser uma pessoa melhor. Porque, gente, não adianta a gente se queixar do mundo, das pessoas, e a mudança não partir da gente. Eu sempre digo uma coisa comigo, assim, ó, que as pessoas podem falar o que quiserem, me julgar como quiserem julgar, mas a minha consciência com Deus tem que estar tranquila. E a minha consciência está tranquila. Tá tranquila em relação a muitas coisas, a muitas pessoas, tá? E muitas vezes com as minhas atitudes eu faço mal pra mim mesma, porque a gente vai sendo mole, né? Muitas vezes com as coisas e acaba sofrendo. Mas hoje eu quero dizer que eu sou uma pessoa melhor do que alguns anos atrás. Sou uma mãe melhor, né? E espero melhorar cada dia. Não diante dos olhos das pessoas, mas diante dos olhos de Deus. Porque é o único que pode me julgar, é o único que sabe o que a gente passa, o que a gente não passa, o que a gente precisa. É o único que conhece e realmente sonda o nosso coração, né? E era isso, gente. Um desabafo, uma conversinha meio pessoal. Mas é isso. É um desabafo que talvez muitas pessoas estejam passando. Muitas pessoas podem estar precisando de uma palavra, de um abraço, de um conselho, e pode estar ao teu alcance de dar esse conselho. E se tu não tiver nada para dar, dá um abraço, conversa, diz que tu tá ali. Mesmo que tu não possa dar nada, tu tá ali para aquela pessoa. Seja quem for, tu vai ver assim, olha, que Deus vai te abençoar. Porque toda vez que a gente planta alguma coisa boa, Deus floresce. Deus floresce, Deus te abençoa. As pessoas começam a te ver diferente. Até teu patrão te vê diferente. Porque quando a gente transmite o amor para as pessoas, quando a gente dá o amor, Deus está na gente. Porque Deus, ele é amor. E as pessoas, muitas vezes,
não deixa o amor entrar, só querem pisar. Aí o que acontece? Começa a vir o sofrimento, porque tu não vai pisar nos outros, tu não vai fazer maldade pros outros e te vir coisa boa. Isso não existe. Então, essa a mensagem que eu deixo essa semana, para que vocês deixem o amor entrar, deixem o amor florir dentro de vocês. Liberem o amor, que vocês vão ver. Se tu trabalha com vendas, Deus vai te abençoar nas tuas vendas. Se tu trabalha com obra, Deus vai te abençoar na tua obra. Se tu trabalha com público, as pessoas vão te ver diferente. As pessoas vão te ver diferente. Porque eu nunca me esqueço de quando eu pregava a palavra na rua, as pessoas diziam assim: Fábio, tem uma coisa em ti que eu não sei te dizer o que é, mas a gente gosta de falar contigo. E eu me sentia assim, tão assim, lisonjeada, assim, sabe? Porque eu ficava pensando assim, daí eu dizia assim, olha, só Deus mesmo, porque, né, não sou nada, né, a gente não é nada. Mas a gente, eu percebo assim, a gente perdeu tantas pessoas nesse período que eu percebo assim, ó, que a vida passa tão rápido, gente, tão rápido. As coisas acontecem tão rápido que pode não dar tempo. Não tô dizendo nem por essa doença, essa pandemia que tá dando, tô dizendo por tudo. Pode não dar tempo de tu pedir perdão, pode não dar tempo de tu consertar o teu erro. Pode não dar tempo. Então, assim, ó, enquanto há tempo, faça o que é certo. Faça o que é certo. Abençoa a vida das pessoas à tua volta. Não por elas também, mas mais por ti. Que tu vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Porque Deus é amor, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau.